a realidade do advogado é uma só. Ele precisa gerenciar os prazos, fazer audiência, estudar as jurisprudências, fazer o atendimento dos clientes e entre várias outras atividades repetitivas e operacionais no seu dia a dia. Eu tinha uma organização desleixada, não tinha medo de perder prazo, né? Tinha medo de acontecer alguma perca de audiência, alguma agenda do escritório, algum atendimento que eu não programei atender. A pessoa conta apenas com a sua expertise e aí ela não consegue difundir isso de uma forma, né? Treinar outras pessoas, tentar expor isso, né, de uma forma subjetiva, a gente acaba se perdendo e acaba às vezes limitando a operação. Eu tinha tudo na minha pessoa, no meu encargo, então estava pesando nas minhas costas. A casa que a minha família morava, nós descobrimos que tinha sido vendida para várias outras pessoas diferentes. Porém, a gente já tinha pago quase que 100% desse imóvel e já morava nele há mais de 10 anos. Infelizmente, isso foi parar na justiça brasileira, tão burocrática e lenta. O advogado que a minha mãe contratou na época, ele perdeu um prazo, foi revel e não avisou nada pra gente. Pouco tempo depois, a gente foi surpreendido com o oficial de justiça com uma ordem de despejo. E foi então que eu fui tentar entender se não tinha realmente uma solução que resolvesse aquele problema. E eu me deparei com a surpresa que essa não era uma particularidade ou uma trivialidade que tinha acontecido com a minha família, que infelizmente essa é a realidade de muitos advogados, de muitas pessoas que contratam também os advogados para poder fazer justiça por elas, que se vê em meio a uma justiça que não é justa, há uma justiça burocrática e o advogado, como um agente catalisador dessa justiça, vive em meio a essa burocracia tentando atender os seus clientes. Foi exatamente isso que aconteceu com a minha família. A gente foi despejado, perdemos a casa que a gente morava, mais de 10 anos depois nós não recebemos absolutamente nada de volta daquilo que a gente tinha construído até então. E no final, sempre falta tempo para aquilo que ele realmente precisa se concentrar, que é no atendimento, no relacionamento com seus clientes, de pensar na estratégia do seu escritório, de pensar em como que ele realmente pode construir produtos jurídicos que realmente resolvam problemas da vida real e que realmente tenha uma boa margem de lucratividade para o seu escritório. A Exijur é muito mais que um software, é um ecossistema completo para controle de prazos, audiências, a operação jurídica de ponta a ponta, desde o relacionamento de clientes até a gestão financeira. Meu dia a dia foi muito impactado. A partir do momento que eu inseri realmente na operação do meu escritório o sistema com as suas diversas funcionalidades, eu consegui abandonar as agendas físicas, consegui abandonar as planilhas de Excel. Contratei uma ferramenta que entendia a minha realidade, entendia a minha necessidade e o que eu precisava no meu escritório. E o Exiju entendeu isso. Muito se fala que a tecnologia e a inteligência artificial vai substituir o advogado. E eu posso afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, que o que vai substituir o advogado é o advogado que utiliza a tecnologia e a inteligência artificial ao seu favor. Eu consegui organizar meu escritório para um crescimento. Consegui ver o quanto eu cresceria, se eu precisaria contratar ou não. E eu não precisei contratar. Minha equipe manteve a mesma e o faturamento dobrou. Eu tive uma otimização de tempo que me permite não só ampliar a quantidade de pessoas, mas ampliar a minha carteira de clientes, porque eu consigo atendê-los de forma mais profissional e, ao mesmo tempo, de forma intimista. Eu comecei a organizar prazos, que eu tinha muito medo de perder prazos. Comecei a organizar previsão de agenda para atendimentos, para audiência. Com a estruturação eu consegui ampliar a minha equipe, porque aí eu já não tinha mais uma concentração de informações apenas na minha cabeça, né? Que é muito uma mentalidade do empreendedor de quando ele começa. Uma plataforma de multi-agentes de inteligência artificial executando tarefas do começo ao fim, sempre com o humano no controle. É uma advocacia lucrativa, escalável e inteligente em uma plataforma só. E o impacto que isso trouxe para a minha vida pessoal foi muito grande. Eu tenho 2 filhos, né? E sempre quis aproveitar a minha família. Antigamente eu saía do escritório meia-noite, porque eu ia cumprindo prazo conforme vinha. Então vinha prazo, eu cumpria prazo. Hoje não.
Hoje os prazos, eu sei a data de vencimento, sei o tempo de fazer ele, consigo separar ele nos dias da minha agenda, então eu consigo ter tranquilidade na minha vida pessoal. O sistema ele realmente auxilia no crescimento da estrutura, no crescimento da carteira e até mesmo nessa proximidade pessoal com o cliente, que para mim sempre foi cara. E isso reflete no network, isso reflete em comercial, reflete consequentemente na sua vida pessoal e profissional. Mas de alguma forma a justiça foi feita, porque fruto do próprio trabalho que eu construí a Exijur para resolver esse problema, eu consegui dar um apartamento para minha mãe. E a Exijur, ela vem exatamente para ser esse aliado do advogado. É a melhor e única solução pensada como infraestrutura e ecossistema de soluções. Olá, boa noite, advogado e advogada que está comigo aqui hoje. Hoje é o momento mais importante na história da Exijur desde a sua fundação. Meu nome é Vinícius Marques, eu sou CEO e fundador da Exijur e eu vou te mostrar hoje o que inaugura a nova era do trabalho jurídico no Brasil. Sabe aquela sensação que mais parece que você trabalha para o software jurídico, quando na verdade deveria ser ao contrário, o software jurídico deveria trabalhar por você? Pois é, chegou o momento do software jurídico realizar o trabalho por você, advogado. Há 50 anos, o software jurídico ele só faz uma coisa aqui no Brasil. Ele armazena as informações do que acontece no seu dia a dia. Seja das informações sobre a gestão e a parte administrativa do seu escritório, gerenciando os prazos, gerenciando o financeiro, a parte comercial do seu escritório, tanto também da parte da produção jurídica, da elaboração de uma petição, da realização de uma audiência, a elaboração de um contrato. Veja, esse momento acabou de você apenas registrar essas informações. E eu sei que você gasta de 3 a 5 horas todos os dias fazendo atividades operacionais, seja da gestão administrativa, seja da produção jurídica em si. E isso, no final do mês, soma-se de 60 a 100 horas de trabalho repetitivo. E eu tenho visto muitos advogados utilizando essas IAs genéricas para poder automatizar e otimizar o tempo. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que você não tem contexto das suas atividades, do que acontece no seu escritório quando você trabalha com essas IAs genéricas. Então, o que vem acontecendo é uma alta carga de trabalho cognitivo. Os advogados estão apenas trocando horas que eles gastavam no Word ou no Docs para horas de conversas com chats de IA. E no final do dia, você não economiza mais tempo e você chega no final do dia com uma carga cognitiva, com um cansaço mental muito maior. Depois de ter feito mais de 100 trocas de mensagem com essas IAs e chegado no final do dia com um documento, uma petição, ainda assim com risco de alucinação e de enviar para o tribunal uma peça que não está 100% embasada na legislação e nas jurisprudências de casos concretos. E o contexto, nesse caso, ele é fundamental para que você possa, advogado, realmente diminuir o trabalho repetitivo e delegar para IA, para agentes de IA que, de fato, vão executar a tarefa por você enquanto você está cuidando de fazer o seu escritório crescer, da estratégia da construção de novos produtos jurídicos e de aumentar a lucratividade do seu escritório. E hoje, nós estamos lançando o que a gente chama aqui, carinhosamente falando aqui dentro da Exijur, de A Trinca. São 3 produtos que, integrados, eles constroem uma plataforma que estamos denominando como o novo sistema operacional do trabalho jurídico no Brasil, que vem como o pilar, a base, é o Exijur OS, que é onde as informações do seu contexto ficam armazenadas, que você registra ali as atividades do dia a dia, você tem ali o contexto dos processos, do financeiro, dos seus contratos, toda a parte comercial do seu escritório acontece dentro do Exijur OS. É onde o contexto com as informações privadas que vai construir uma camada diferenciada de inteligência jurídica com base nas suas informações que são privadas. E nós não utilizamos as suas informações para treinar os nossos modelos de IA. O diferencial é construído como se fosse uma IA no seu próprio escritório, personalizada com o contexto das suas informações, da sua advocacia. E o Exijur Work, que é um novo lançamento do Exijur, que é onde você vai construir
toda uma plataforma de agentes personalizados para trabalhar realizando as atividades integradas dentro do seu EasyJur OS. E onde que a IA não consegue automatizar, que a IA realmente ela tem uma limitação, você vai contar agora também com o terceiro produto, a terceira solução que compõe essa trinca, essa plataforma que é o verdadeiro sistema operacional do trabalho jurídico no Brasil, o EasyJur LegalOps. É onde você pode contar com uma rede interna de engenheiros jurídicos e advogados dentro da EasyJur, que vai realizar a elaboração das suas petições, a revisão das suas petições ou dos seus contratos, e advogados que vão realizar audiências por você, tanto audiências presenciais quanto audiências virtuais também, e até mesmo diligências. E se você não tem dentro do seu escritório uma controladoria otimizada e de alto valor, de alto impacto, o EasyJur LegalOps também te entrega isso, a terceirização da gestão completa da sua controladoria jurídica. Imagine bem, esses três produtos trabalhando integrados numa camada estratégica, tática e operacional dentro do seu escritório. Você chega na segunda-feira de manhã para trabalhar no escritório e veja, o EasyJur OS ele já capturou a intimação, o agente dentro do EasyJur Work ele já leu aquela intimação, ele já entendeu que precisa fazer, por exemplo, uma contestação. Ele já foi lá no teu banco de documentos, escolheu qual a melhor petição, a melhor tese, de acordo com a inicial que ele capturou naquela intimação, e ele já elaborou o rascunho daquela petição, daquele documento, daquela contestação que você está fazendo, já abriu o prazo de revisão para o advogado responsável por aquele processo e está só aguardando agora se você vai realizar aquela revisão ou se você quer que alguém do time de LegalOps, por exemplo, elabore aquela petição ou faça a revisão também daquela petição. Ou seja, você simplesmente trabalha comandando tanto agentes de IA ou delegando atividades como a elaboração das petições, a realização das audiências ou até mesmo a gestão completa da sua controladoria jurídica para o nosso time de EasyJur do produto LegalOps. Ou seja, EasyJur OS é a base onde todas as informações, o contexto da sua advocacia está ali armazenado e é utilizado para treinar o seu próprio modelo de IA. O EasyJur Work, que é a nova plataforma agêntica que realiza e executa as atividades por você, advogado, e onde a complexidade exige que a IA não consegue atender, onde tem um risco que é mais importante, você precisa de mais técnica ainda, você pode contar com o agente humano, com o EasyJur LegalOps. Mas agora, chega de conceito. Eu vou te mostrar toda essa plataforma, esse novo sistema operacional do trabalho jurídico, funcionando em tempo real, que você pode ter também no seu escritório. Vamos lá? E agora eu vou te mostrar o EasyJur OS e o EasyJur Work trabalhando de forma integrada. Primeiro eu vou abrir aqui agora a tela do EasyJur OS, que é onde as informações do seu contexto, tudo que acontece no dia a dia da sua advocacia, ficam registrados, ok? Você vai se deparar aqui com a primeira tela, que é o que a gente chama de dashboard. É onde ficam as principais informações sobre as atividades do dia a dia que estão acontecendo dentro da rotina operacional do seu escritório, ok? E eu vou abrir aqui agora a agenda, que é onde eu vou visualizar as atividades, os prazos, as audiências que estão diretamente vinculados ao meu usuário, e depois eu vou te mostrar como que a gente visualiza a atividade executada pelo EasyJur Work. E para isso, eu vou agora abrir aqui o EasyJur Work, que é onde eu vou acessar aqui, primeiro aqui, onde que eu tenho a aba com o conector já nativo de integração com a API do EasyJur OS, ou seja, o EasyJur Work ele já tem um plugin, um conector nativo que conecta diretamente com a base de dados aqui das informações do seu contexto que estão lá dentro do EasyJur OS, ok? Então eu já fiz essa configuração, você só está vendo aqui que está ativo aqui a conexão aqui com o plugin do EasyJur OS aqui. E agora eu vou voltar aqui para a tela dos agentes, então eu estou aqui agora nesse momento, o primeiro agente que é o agente de atualização dos clientes. Sabe aquela atividade extremamente manual que você precisa ficar respondendo para os seus clientes? Ô, doutor, como que está o meu processo? Meu processo andou ou não? E aí agora você consegue conectar um agente que captura automaticamente as informações dos andamentos dos processos dentro do EasyJur OS e ele já envia automaticamente para o WhatsApp
tirando já aquela camada de linguagem juridiquês, enviando para o seu cliente automaticamente como que está o andamento do seu processo e qual é o próximo passo, por exemplo. Sabe aquele andamento que vem lá no processo? Mero despacho de expediente? Imagina, se você não vai enviar isso para o seu cliente, obviamente, você vai enviar falando para ele qual que é o status daquele processo naquele momento, sem a linguagem juridiquês. E é exatamente isso que esse agente faz. Então, aqui, primeiro, o que eu construí, né? Eu vim aqui dentro do modelo de chat, né? E configurei que esse agente ele é um especialista jurídico, que ele consegue conversar com os clientes e com outros advogados dentro do meu escritório. E eu fiz essa configuração e ele automaticamente já está integrado com as informações da minha carteira de processos dentro do EasyJuroOS, e com poucas mensagens eu consegui configurar aqui agora qual é o formato de informações que ele vai buscar e qual é o texto que ele vai mandar lá na integração também com o WhatsApp para mim poder enviar isso automaticamente para o meu cliente. Obviamente, a gente precisa ter aqui agora uma configuração com a API do WhatsApp, então você precisa utilizar o WhatsApp Business para isso também e tá com essa configuração ativada dentro do teu EasyJur Work também. Ou seja, com um simples comando, uma vez que você tem as informações da sua chave de acesso na API do WhatsApp, você consegue configurar o agente só enviando essas informações para ele e pedindo, ó, agora você vai integrar com a minha API de WhatsApp, ok? E aqui eu fui configurando qual era a estrutura da mensagem que ele vai mandar lá para o meu cliente. Ou seja, depois de algumas mensagens que eu troquei na configuração desse agente, ele automaticamente agora, toda vez que ele for executar todos os dias, ele vai pegar o andamento lá dentro do sistema EasyJuroOS e vai enviar automaticamente via o WhatsApp para aquele cliente, né, para aquela pessoa vinculada àquele processo. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui agora uma atualização que eu posso enviar um relatório mais completo, por exemplo, com informações gerais daquele processo, ou eu posso simplesmente enviar uma informação mais rápida para aquele cliente, né, informando para ele, olá cliente, tem uma novidade no seu processo. Seu processo movimentou e agora ele está aguardando a análise do juiz, por exemplo, entendeu? Nos próximos dias teremos aqui uma nova movimentação sobre a análise do resultado que aquele juiz aplicou no seu processo e a gente volta de novo quando tiver automaticamente, né, uma atualização no processo que foi capturada dentro do EasyJuroOS. O agente ele fica monitorando esses andamentos e quando ele encontra uma nova atualização, ele envia automaticamente a atualização sobre aquele processo no WhatsApp diretamente do seu cliente. Isso pode ser feito também por e-mail, né? Então você pode configurar o agente para ele poder mandar um WhatsApp automaticamente para o seu cliente ou mandar um e-mail ou as duas coisas também, ok? Então essa atividade muito manual, você precisa estar atualizando todos os seus clientes das atualizações, das movimentações dos processos, agora você pode fazer integrando o EasyJur Work com o EasyJuroOS com a API oficial do WhatsApp Business, ok? Então esse é o primeiro caso de uso que a gente pode fazer com poucas mensagens, configurando um agente para executar a atividade sem nenhuma interação humana. E aí, quando isso está configurado, a gente vem aqui para dashboard do EasyJur o Work, você vai ver aqui o que tem ali de atividades, né, dos agentes que estão aguardando na fila de processamento, quais são as próximas execuções daqueles agentes e o que está executando naquele momento, se algum teve erro e se teve algum sucesso de execução naquela data que você está filtrando aqui. E ele traz aqui um total aqui das informações dos agentes, o que está funcionando, o que não está funcionando, para que você possa analisar ali e verificar o histórico ali do que você precisa eventualmente de algum ajuste, o resultado da execução daqueles agentes, ou seja, liberando massivamente o tempo do advogado para ele cuidar do que realmente importa, ok? Então esse é o primeiro caso de uso que a gente tem aqui com esse agente de atualização dos clientes. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um outro agente. Sabe quando, principalmente os escritórios que trabalham com honorários de êxito, e você tem um processo que está parado lá 6 meses, 1 ano na mesa do juiz, aguardando dar um despacho, isso é dinheiro na mesa. E esse agente aqui, ele identifica automaticamente os processos que estão parados há mais de 6 meses, por exemplo, lá na mesa do juiz.
E aí ele verifica isso e ele cadastra automaticamente uma atividade na agenda de um advogado para ele peticionar ou, por exemplo, para ele poder despachar com aquele juiz para poder dar celeridade no processo, né? Então, eu vim aqui, eu configurei uma única regra nesse agente e ele executa em 6 passos essa atividade. Ou seja, ele acessa aqui agora automaticamente a base do EasyJur OS e ele já fez o cadastro para cada um daqueles processos que precisa de dar essa celeridade, que está parado há mais de 6 meses. É uma atividade que vocês vão ver aqui agora, aqui na agenda, que eu vou selecionar aqui a agenda aqui da Ana Lívia, que foi a advogada que eu pedi para o agente cadastrar ali como responsável por realizar esse tipo de atividade lá dentro do escritório. Eu venho aqui então na agenda da Ana Lívia, eu já estou vendo aqui agora as diligências para poder dar despacho, para poder peticionar e dar andamento ali com aquele escritório ali daquele processo, né, cujo qual que ele precisa acelerar ali as movimentações com o juiz. Ou seja, é dinheiro parado na mesa. Com esse agente executando automaticamente, você consegue colocar um fluxo mais estratégico na rotina do dia a dia ali do escritório para garantir que os processos, principalmente os processos de êxito, ou os processos mais estratégicos, eles estão andando para que você possa, de fato, realizar aquele honorário que você tinha projetado ali quando você fechou o contrato com aquele cliente, por exemplo, entendeu? Então, essa é uma maneira de você configurar um agente que executa a verificação automática de andamentos ou de processos que estão ali pendentes ou parados há mais de 6 meses, por exemplo, para que você possa dar celeridade ali na sua carteira de processo. Esse, pessoal, é mais um tipo de agente que eu acabei de mostrar aqui para vocês que é possível configurar dentro do EasyJur Work já integrado com o EasyJur OS, tá? E não se limita por aqui. Esse é apenas um caso de uso. Você pode configurar a integração entre o EasyJur Work e o EasyJur OS com agentes ilimitados, para que você possa delegar todas as atividades operacionais e repetitivas para a IA, para o nosso sistema do EasyJur Work, que é um exército de agentes que vão executar as tarefas pelo advogado, liberando o tempo para o advogado cuidar daquilo que realmente importa. Estratégia do escritório, clientes mais lucrativos, realmente advogar, que é isso que o advogado sabe fazer bem. Essas atividades repetitivas que antes o advogado executava, inserindo essas informações no dia a dia, chegou ao fim. Agora o EasyJur Work executa essas atividades para o advogado. Como eu disse, a era do software que apenas registrava as informações, cujo qual mais parece que o advogado trabalha para o software, quando sempre deveria ter sido ao contrário, o software sempre deveria trabalhar para o advogado, chegou ao fim. Agora, a IA, o nosso sistema, solução integrada do EasyJur Work com o EasyJur OS, executa as atividades para o advogado. Ou seja, é o advogado no comando e a IA executando. Agora, eu vou aqui para um terceiro caso de uso, que é a integração do sistema operacional do trabalho jurídico completo. EasyJur OS, que é o contexto do escritório, das atividades, dos casos, de todas as informações do escritório, com o EasyJur Work, que é a integração do sistema agêntico que executa as atividades, com o EasyJur LegalOps, que é quando você precisa de um agente, um fator humano, revisando ou as petições, o trabalho do dia a dia, ou mesmo elaborando uma audiência presencial ou uma audiência virtual. E agora eu vou mostrar esse sistema operacional funcionando com essas 3 soluções em conjunto, que são as 3 camadas: estratégica, tática, operacional, funcionando ao vivo. Ok, então agora eu vou mostrar para vocês o agente de integração do EasyJur OS, EasyJur Work e EasyJur LegalOps. Então eu venho aqui dentro do EasyJur Work, eu tenho aqui um novo agente chamado EasyJur LegalOps. Aqui dentro desse agente, eu configurei ele de uma maneira muito simples, tá? Depois que a gente fez a integração entre as 3 plataformas, que já é nativa essa integração, eu consigo trabalhar de uma maneira muito simplificada. Ou seja, o que eu pedi para esse agente? O que esse agente vai fazer para mim? Ele vai simplesmente verificar se eu tenho um prazo dentro do EasyJur OS de um determinado tipo, por exemplo, um prazo que é para fazer uma contestação, por exemplo. Ele vai todos os dias, a cada 2 vezes ao dia, verificar se eu tenho uma atividade na agenda do EasyJur OS para realizar aquela contestação. Ele encontrando essa contestação, esse prazo para ser realizado,
O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente pegar todas as informações daquele processo, vai pegar o GED, que são os documentos daquele processo, as informações do processo, por exemplo, e ele vai cadastrar automaticamente dentro da plataforma do EasyJur LegalOps. Ou seja, ele vai abrir uma demanda a partir de uma publicação de uma intimação capturada dentro do EasyJur OS, que tem um prazo, que é uma contestação específica, por exemplo, trabalhista, e ele vai abrir uma demanda, ele vai automaticamente delegar essa demanda para a plataforma do EasyJur LegalOps, que é onde vai ter um advogado, um humano mesmo, que vai executar a elaboração daquela contestação, por exemplo. A mesma coisa eu poderia fazer para uma audiência, para uma diligência, por exemplo, ok? Então, com um único comando aqui, eu configurei um agente que agora ele é meu braço direito para realizar a delegação da elaboração de captura das intimações e dos prazos e elaboração de contestações para o EasyJur LegalOps, ok? E aí aqui agora, ele trouxe aqui, e ele me falou, né, a demanda foi criada lá dentro do LegalOps, eu testei e funcionou. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou abrir aqui agora o EasyJur Legal. É simples assim, tá, gente? Então, realmente, você configura com um único comando, você configura um agente que vai começar a trabalhar para você. Não é mais aquele chat que você pergunta, ele te responde. E aí, para ele poder dar o próximo passo, você tem que ficar sempre respondendo para ele. O agente, a partir desse momento agora, eu já configurei ele para ele poder rodar de maneira autônoma. Ele vai todos os dias verificar lá dentro do meu EasyJur OS se tem uma agenda de atividade de elaboração de contestação trabalhista, por exemplo, e ele vai automaticamente delegar isso para o EasyJur LegalOps e depois o EasyJur LegalOps devolve para o advogado simplesmente fazer a revisão e eventualmente já peticionar ali aquela peça ali diretamente no tribunal, ok? Ou seja, a estrutura operacional, o sistema operacional do escritório no piloto automático. Depois que você configurou o agente, estão as 3 plataformas conectadas, o sistema começa a trabalhar sozinho, tá? E então eu vou vir aqui agora dentro do EasyJur LegalOps, vou acessar aqui o EasyJur LegalOps, vou vir aqui em demanda, vocês estão vendo aqui, essa demanda já foi uma demanda que o próprio agente capturou lá dentro da agenda do EasyJur OS, aqui uma diligência, uma audiência ou essa contestação trabalhista a partir de uma intimação, por exemplo, e ele veio aqui automaticamente, cadastrou aqui dentro do EasyJur LegalOps uma demanda que está aqui, inclusive já colocou todo o texto de orientação para o advogado que está lá atuando na equipe do EasyJur LegalOps realizar aquela demanda. Como eu disse, pode ser uma diligência, pode ser uma audiência, pode ser uma petição, não importa o que seja, ele captura todo o contexto daquele prazo, daquela atividade, daquela demanda, daquele processo, do GED, dos documentos que estão lá dentro do EasyJur OS. Com o EasyJur Work, ele orquestra a delegação dessas atividades, seja para o próprio agente dentro do EasyJur Work, seja para um advogado que está trabalhando lá dentro do EasyJur OS, ou para um advogado que vai realizar a terceirização daquela demanda dentro do EasyJur LegalOps. É muito simples, gente. Então, realmente, agora, essa camada operacional, de maneira totalmente autônoma, foi construída pensando, de fato, em liberar o advogado das atividades repetitivas, fazendo com que o software, de fato, realmente trabalhe para o advogado. A era agentiva de elaboração de atividades, a execução das atividades operacionais, definitivamente chegou com o EasyJur OS, EasyJur Work e EasyJur LegalOps. Se você tem interesse de realmente colocar a rotina operacional, o sistema operacional do seu escritório no piloto automático, clique aqui agora, faça aqui um agendamento com as vagas limitadas com o nosso time para uma demonstração e acesse a primeira estrutura do sistema operacional do trabalho jurídico no Brasil.